Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como integrar os sinais que você monta lá no TradingView com uma aplicação que realize a compra e a venda de criptomoedas para você. Basicamente, um robô alimentado pelo TradingView. Então, se é isso que você estava querendo aprender a fazer, você achou o tutorial certo. Então vamos lá. Eu tenho aqui o TradingView. O TradingView é uma aplicação para monitorar mercado. Eu quero que o TradingView avise uma outra aplicação minha, por exemplo, um robô de criptomoedas, quando um indicador chegar em X ou quando um preço chegar em Y, não importa. Tá? Em algum momento você quer que o TradingView avise a sua aplicação. Então você tem que gerar uma URL na sua aplicação, cadastrar no TradingView, e aí toda vez que aquele seu alerta disparar, o TradingView vai enviar uma requisição HTTP, que é a forma como as aplicações se comunicam na internet, certo? Vai enviar uma requisição HTTP para sua outra aplicação, e aí ela vai saber que aquela condição foi atendida e vai executar a lógica que você programar. É importante entender o conceito de webhooks antes da gente avançar, para você entender em linhas gerais como que a coisa vai funcionar. Você tem uma aplicação que quer ser avisada. Você tem uma aplicação que quer avisar. Como é que elas se comunicam? Através de um endereço que você vai gerar específico para essa comunicação. Perfeito? Então eu vou começar com vocês aqui. Eu vou fazer com vocês um webhook bem simples, que depois vocês podem evoluir, o céu é o limite quando o assunto é programação. Então beleza. Então aqui eu estou no Visual Studio Code, que é a ferramenta que eu utilizo para programação, e a tecnologia que eu uso para programação é o Node.js, certo? Esse aqui, novamente, não é a melhor aula para quem nunca programou na vida, certo? Depois vocês dão uma olhada na playlist que eu coloquei lá, tem no canal uma playlist ali para dar a introdução para vocês, daí explica o que é o Node, como é que instala o Node na máquina, dá os primeiros passos com o Node, tá? Aqui eu vou presumir que você fez pelo menos as lições iniciais da playlist, já está com o Node na máquina, tem as coisas instaladas, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou ir para o meu desktop, certo? Só que eu estou num terminal que vocês podem abrir o terminal do Windows, do Linux, tanto faz, tá? Fui para o meu desktop, vou criar uma pasta, vou chamar de TradingView, certo? mkdir TradingView. Vou entrar nessa pasta, e aqui dentro eu vou criar um projeto Node.js. O comando é npm init-y. Então inicializei aqui o projeto, vou no Visual Studio Code e vou abrir ele. Em desktop, TradingView. Então abriu aqui o meu projeto. Eu vou nesse primeiro ícone aqui de criar novo arquivo e eu vou criar um arquivo index.js. A JS é de JavaScript, né? Nós vamos programar JavaScript aqui dentro para fazer nosso webhook funcionar. Eu estou programando com vocês um servidor de webhook, certo? Quem dispara o webhook é a aplicação que vai me enviar os sinais. Para que ela consiga se comunicar comigo, eu tenho que ter um servidor de webhook, certo? Então aqui eu vou criar esse servidor de webhook. Para criar o servidor de webhook, eu vou precisar de alguns pacotes, algumas bibliotecas do Node.js para conseguir fazer isso. Então nós vamos aqui no terminal instalar algumas dessas bibliotecas. Primeira biblioteca que eu vou precisar, tá? Vou rodar aqui o npm install, que é para instalar pacotes. Eu vou precisar da biblioteca Express. Ela é utilizada aí para criar servidores. Eu também vou instalar uma outra biblioteca, que é o .env. Ela é utilizada para configurar aplicações. Então vou instalar aqui as duas. Beleza? Vão reparar que criou uma pasta, ó, Node Modules, certo? E agora eu posso começar a configurar o meu servidor, né? O meu servidor de webhook. Como é que eu vou fazer isso? Eu começo declarando uma constante. Vou chamar de Express. Express, ele é o pacote que eu utilizo para a construção de servidores. E eu vou carregar ele, né, a partir do módulo chamado Express, do módulo de mesmo nome que a gente instalou ali via terminal antes, certo?
Esse Express que eu carreguei aqui, ele é uma função que eu utilizo para criar um servidor, certo? Esse servidor, a gente cria declarando um const app que recebe a chamada da função Express. Então, carreguei o Express, ele é uma função, executo a função, tem uma aplicação. Quero inicializar a aplicação, eu uso o comando listen, de ouvir em inglês. O comando listen vai esperar 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é qual a porta que eu vou subir a minha aplicação. Tá? Toda aplicação na máquina de vocês, né, que tenha comunicação com a rede, tem que subir numa porta. Né? Existem 65.535 portas no computador, se eu não estou enganado. Geralmente no Node.js a gente utiliza a porta 3000, mas pode usar a porta que estiver disponível aí na sua máquina. Tá? Geralmente a 3000 está disponível e o Node utiliza. Para a gente não jogar 3000 solto aqui no código, até porque talvez precisem trocar esse número no futuro, nós vamos criar um arquivo de configuração, que é um arquivo de nome .env, na raiz do projeto de vocês. Nesse arquivo aqui, vocês colocam todas as configurações da aplicação de vocês. E eu vou colocar uma configuração aqui que vai se chamar port. Tá? E nela vai estar o valor 3000. Para carregar esse arquivo de configuração, lá na index.js, eu vou carregar aqui em cima um outro pacote, que a gente instalou também antes ali, que é o .env, e vou chamar a função config desse pacote. O que ele vai fazer? Ele vai procurar um .env na raiz do projeto, vai ler todas as variáveis e carregar para a memória. A partir daí, eu posso chamar os valores dele com process.env. O nome da variável que está lá no meu .env, no caso port. Certo? Isso vai permitir que no futuro eu altere esses valores a partir de um ponto central na minha aplicação, sem precisar ficar mexendo no código dela, o que é uma boa prática aí de programação. E o segundo parâmetro do listen é uma função. A gente usa aqui parênteses igual maior e chaves, é uma função que vai ser disparada quando a minha aplicação terminar de inicializar. Aí eu vou jogar uma mensagem no console, eu vou usar console log, server started at, e jogar aqui a porta que ele subiu. Beleza? Então, quando terminar de inicializar a aplicação, ele vai jogar essa mensagem aqui no console e eu vou saber que está funcionando. Vamos testar já esse ponto. É importante vocês se acostumarem a irem programando e testando, programando e testando. Não deixem para acumular, não programem um monte de coisa para depois testar, porque aí se der problema, vocês não sabem onde é que deu o problema. Então vamos testar isso aqui. Para a gente testar, eu vou configurar o script de inicialização aqui no package.json. Package.json é um arquivo, né, de configurações gerais da aplicação, do Node, né? Aqui na seção scripts, eu vou trocar esse script de teste por um script de start. Eu vou dizer que o comando para dar o start na minha aplicação é npx espaço nodemon espaço index. O nodemon, ele é um outro pacote do Node para a gente manter nossa aplicação sempre rodando. Tá? Porque senão nossa aplicação ela sobe uma vez e se ela cair ela não volta mais. Ou se eu fizer uma alteração eu tenho que derrubar ela e subir de novo. Com o nodemon, tem até vídeo aqui no canal ensinando a utilizar ele melhor. Com o nodemon ela vai ficar sempre rodando. Tá? Qualquer alteração que eu fizer, ela se atualiza sozinha. Beleza? Então, vamos testar. Vou rodar aqui o comando npm start. Ó, subiu o nodemon. E, por fim, apareceu a mensagem de que meu servidor subiu na porta 3000. Então, está funcionando a estrutura básica do nosso servidor web de webhook. Perfeito? A base está aqui. Próximo passo. Eu tenho que configurar para que ele receba requisições de outras aplicações, porque esse é o princípio do webhook. Alguém, alguma outra aplicação, vai bater em algum endereço desta aplicação para me avisar de que algo aconteceu. Então, eu preciso programar o recebimento dessa informação que vai vir. Perfeito? Como é que a gente faz isso?
Primeiro ponto. Esse objeto app é nele que eu configuro tudo que eu quiser no meu servidor de webhook, certo? Tudo que eu quiser é nele que eu vou configurar. Então, o que eu quero configurar aqui é um app.use, vou dizer para ele usar, certo? O express.json. O que faz essa instrução? JSON é um formato de dados muito popular para comunicação entre aplicações web. Então, vão ter webhooks que vão enviar para vocês, muito provavelmente no formato JSON. E aí precisa então dessa instrução aqui para ele conseguir interpretar essas chamadas. Perfeito? Vamos em frente. Próximo. Vou criar um outro app.use. Esse é um pouco diferente. O app.use é para cada camada, né? O termo correto é middleware, mas para cada camada de processamento que eu quiser ter no meu servidor de webhooks, eu uso um app.use. Vou criar aqui uma camada genérica. Tá? A configuração do app.use, né, tirando os casos desses de interpretação e tudo mais, que são mais diretos, que nem eu mostrei aqui em cima, elas envolvem 2 passos. O primeiro passo é definir o caminho da URL, né, o caminho que vão me chamar para disparar o meu webhook, e a função que vai processar essa requisição, vai processar essa chamada que vão fazer para o meu servidor. Então, vou usar aqui como caminho o barra. O que quer dizer barra? Raiz, né? Raiz do meu servidor. Raiz do meu servidor, certo? E a requisição, a função que vai processar a requisição, a gente passa aqui como segundo parâmetro. Perfeito? Então, aqui, essa função, ela tem que ter 3 parâmetros, rec, res e next. E aqui dentro eu programo o que eu quero que aconteça quando alguma aplicação mandar uma requisição no endereço barra. Vamos dizer que o meu site é o luistools.com.br. Quando chamarem luistools.com.br barra, sem nenhuma outra informação, dispararia esse código aqui, essa função que eu coloquei aqui. Perfeito? Se eu definisse aqui, por exemplo, barra comprar, e alguém chamasse a minha aplicação pelo endereço, por exemplo, luistools.com.br barra comprar, dispararia esta função aqui. Se chamasse minha aplicação com algum outro endereço, né, o Express ia procurar se eu tenho algum outro endereço mapeado aqui, ele não iria encontrar, e ele iria não saber o que fazer com aquela requisição, não ia fazer nada. Então, vocês podem criar quantos app-use vocês quiserem, desde que seja, né, com caminhos diferentes, certo? Com caminhos diferentes. Então, você pode ter um caminho para comprar, um caminho para vender, um caminho para salvar, um caminho para excluir. Cada ação que vocês quiserem que o servidor de webhook de vocês dispare, vocês podem criar um caminho diferente ou até mesmo criar caminhos dinâmicos, tá? Isso aí já é mais avançado, não vou fazer aqui com vocês hoje, certo? Mas você pode criar caminhos dinâmicos também, né? Você passa um parâmetro, ele interpreta aquele parâmetro, vai no banco de dados, olha lá no banco de dados o que tem lá e tal. Não vamos fazer isso hoje, mas seria um próximo passo, como é que vocês vão além do que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui vamos pegar leve, fazer um webhook no modo easy, né? Para cada aplicação que quiserem conversar com o servidor de webhook de vocês, criem um app.use com o caminho que vocês vão fornecer para aquela aplicação. Quero integrar com o TradingView, beleza, cria aqui um barra TradingView. Ah, Luiz, mas no TradingView eu quero hora mandar sinais de compra, hora sinais de venda. Beleza, manda aqui um TradingView buy e cria um TradingView sell. Comprar e vender. Não tem problema nenhum. Aqui em cima você programa o código de processamento de uma compra, aqui você programa o código de processamento de uma venda. Perfeito? E não tem limite, vocês podem criar aqui quantos app.use vocês quiserem, só não vale repetir os endereços, senão ele vai se perder. Daí o primeiro vai executar e o outro não. Então o princípio básico de webhook é você separar
as diferentes aplicações que vão se comunicar com o seu servidor de webhook através de URLs distintas. Tá? Toda integração via webhook vai pedir para vocês, me passa a URL do seu servidor de webhook para esta aplicação. Aí você vai gerar essa URL, seja porque você programou, ou enfim, de alguma forma, você vai ter essa URL e vai colocar na aplicação que vai conversar. Show? Então eu vou colocar aqui um console log só, como exemplo. Eu vou mandar imprimir aqui, por exemplo, a original URL. Vou mandar imprimir aqui também o rec.body. Tá? O que é esse rec aqui? O rec, ele é o objeto de requisição. Tá? Toda vez que o servidor de webhooks receber uma requisição, esse objeto rec vai vir com todas as informações que a outra aplicação te enviou. Tá? Então aqui eu estou pegando, né, a URL que ela chamou, estou pegando aqui o corpo, é onde vem os dados da requisição, estou pegando o corpo que ela me enviou, certo? E eu tenho que devolver uma resposta sempre. Se eu não devolver uma resposta, fica pendurada a comunicação. Resposta é com o objeto res. Tá? E daí eu posso mandar aqui um res.send sei lá, tv by, né? TradingView by. É uma mensagem qualquer que eu estou mandando, beleza? E aqui embaixo, eu vou ter a mesma coisa, TV Cell. Beleza? Você pode fazer o processamento que você quiser, certo? Inclusive, lá no blog, vocês encontram várias sugestões de processamentos que vocês poderiam estar fazendo aqui. Por exemplo, quero mandar uma mensagem via Telegram para alguém. Dá. Mandar mensagem via WhatsApp. Dá. Quero fazer uma compra de criptomoeda no mercado à vista. Quero abrir uma posição num contrato futuro de criptomoeda. Quero mandar um e-mail. Quero mandar um push notification para o celular, né, um aplicativo que tem no celular. Cara, dá para fazer assim, o céu é o limite do que você pode fazer. Quero mandar um SMS. Tudo isso tem tutorial lá no blog. Tá? É só juntar as peças do quebra-cabeça, juntar aqui a lição de webhook com a lição do que você quer fazer, né? Trazer o código para cá, que você consegue juntar as duas pontas e ter o seu webhook automatizando o que você quiser. Beleza? Show de bola. Então vamos testar se isso aqui está funcionando. Ó, salvei aqui. Ele já reiniciou automaticamente aqui para mim no terminal, certo? O NodeMon ele fica esperando alterações no meu código e já sobe novamente a aplicação. Já está aqui que ela subiu na porta 3000. E como é que a gente testa a aplicação? Certo? Ela está rodando na porta 3000. Como eu não tenho nenhum endereço configurado, por padrão o endereço é localhost, certo? Então você pode, seu próprio navegador, você pode estar acessando localhost 3000, certo? Vai dar um erro aqui de que ele não pode, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, ó, cannot get, né? Que ele não pode ler coisas na raiz da aplicação, isso é porque eu não configurei o endereço barra. Vamos configurar, inclusive, aqui, ó, colocar mais um app.use no endereço barra, que é a raiz. Vamos configurar aqui mais uma função, né? Vou jogar aqui um console log, hello world, né? Olá mundo. E res.send hello world também. Então, só para a gente ter uma coisa na raiz da aplicação também, não dar aquele erro lá para a gente. Só atenção, o endereço barra tem que ser o último, tá, gente? Porque senão ele vai interpretar primeiro do que os outros e vai se perder. Então, se eu vier aqui na aplicação, ó, atualizei ela chama Olá Mundo. Agora eu quero testar aqueles endereços ali, ó, TradingView-by, TradingView-cell. Se eu vier aqui acessar barra TradingView-by, TV by. Vou acessar TradingView-cell, TV Cell. Então reparem que está funcionando o nosso servidor de webhook, certo? Um webhook, na sua essência, nada mais é do que uma requisição HTTP, que eu posso fazer pelo navegador, que eu posso fazer de outra aplicação, que eu posso fazer utilizando o Postman, o Insomnia. Tem várias ferramentas para enviar requisições HTTP. O servidor de webhook, essencialmente, é um servidor HTTP normal,
só que vai receber requisições de uma outra aplicação e não vai ser de um usuário, que eu estou sendo um usuário requisitando, né? Mas é uma outra aplicação que eu vou fazer essa chamada aqui. Lá no blog, tem um tutorial que é de compra e venda de criptomoedas. Tá? Nesse tutorial, eu ensino a fazer um robô que compra e vende de criptomoedas, e o código dele está aqui no GitHub. Tá? No tutorial tem todo o passo a passo, tem vídeo aqui no canal também, mas eu vou pegar o código direto do GitHub. Lá no tutorial, eu ensino como é que você faz a compra e a venda. É com este código aqui. Então, estou copiando um código que é para comprar e vender criptomoedas na Binance. Mas você poderia escrever o código para qualquer corretora, né, para qualquer coisa que tiver API, você pode escrever esse código, né, que o webhook vai disparar, certo? Então eu vou copiar só esse código aqui, ele do zero, porque o foco hoje não é ensinar a fazer compra e venda de cripto, né? Isso já tem vídeo aqui no canal, tem playlist de bot cripto aqui no canal, depois deem uma olhada, certo? Pode ajudar vocês aí, daqui a pouco tá fazendo uma renda extra, melhorando os investimentos, etc. Beleza? Vou jogar esse código aqui no meu index.js, certo? Esse código, ele requer que eu instale um pacote chamado Axios, então vamos fazer isso. Vou derrubar aqui a aplicação e vou fazer um npm install Axios. O Axios ele faz a comunicação com a Binance, certo? E aí, esse código ele tem uma função new order, que é para a gente inicializar novas ordens, posicionar novas ordens na Binance. Ela exige um symbol, eu vou informar aqui BTC USDT, aí você cria, você vai negociar o símbolo que você quiser, né? O par de moeda que você quiser. Aqui eu vou negociar BTC USDT, certo? E ela exige que eu tenha mais duas configurações, uma secret key e uma API key. Na verdade, são 3 configurações, que ela também vai pedir uma API URL. Tá? Então, essas 3 configurações, você tem que colocar lá no seu ponto .env. API URL. API URL, eu vou usar aqui https testnet.binance.com/API. Este é o endereço da API de testes da Binance, certo? Se vocês quiserem depois colocar isso em produção, o endereço de produção é https://api.binance.com/API. Feito? Eu não vou fazer teste com dinheiro de verdade aqui agora, tá? Mas funciona normal que eu vou mostrar aqui. Próxima configuração é a API Key. É a chave de vocês de negociação na Binance, certo? Vocês vão colocar aqui a chave de vocês. Eu vou criar uma chave de teste aqui pra gente. Acessar testnet.binance.vision. Vou ver se eu acertei a URL também. As URLs eles listam aqui. Ah, não, eu errei a URL. É .vision, não é .com. Vamos corrigir aqui. Aqui é a URL. E aqui nesse site, a gente se autentica então com o GitHub. Tem vídeo aqui no canal também ensinando a criar chaves, tanto de teste quanto de produção. Tá? O foco aqui hoje não é esse, né? Então eu vou só criar uma chavezinha de teste rapidinho aqui. Depois eu vou jogar lá fora, tá? Não, vocês não vão usar minha chave, vocês vão criar as chaves de vocês. Então, aqui uma API Key. Eu vou precisar de uma Secret Key. Lembrando que essas minhas chaves aqui são de teste, tá? Elas não vão estar válidas depois da live. E eu não recomendo nem que vocês tentem copiar. Vocês gerem as chaves de vocês aí, de teste de vocês. Tá? Beleza. Então, criei aqui as configurações que precisava. E aí minha aplicação vai conseguir carregar elas aqui, nos lugares certos. Show? Beleza. Então agora, quando a URL chamada for terminada em /TradingViewBuy, eu quero submeter uma compra na Binance. Então, deixa eu só modificar aqui minha função para ela ser async, porque a chamada na Binance é assíncrona. Aí eu vou ter um const order, que vai receber um await de new order, que é a função que eu defini ali embaixo, tá? Que eu copiei do tutorial, onde eu passo a quantidade que eu quero negociar, por exemplo, 0.01 Bitcoin. Eu estou negociando Bitcoin em dólares, né? E o side de negociação, aqui no caso é um buy, uma compra. Certo? Aí
eu vou jogar esse order aqui, deixa eu trocar para res.json, vou jogar esse order aqui para o usuário e vou jogar no console também o meu objeto order. Beleza? E aqui no caso da venda, eu vou fazer a mesma coisa, só que no side contrário, né? Eu vou aqui vender, que é uma venda. Beleza? Isso aqui não é recomendação de quantidade, recomendação de estratégia, recomendação de ativo. Eu não estou recomendando absolutamente nada. Eu estou mostrando programação, né, para automação de trades. Vocês vão definir quantidade, vocês vão definir quando comprar, quando vender, o que vender, quanto comprar, quanto vender, por quanto comprar, por quanto vender. Beleza? Não quero ninguém, por favor, né, não quero ninguém depois, Luiz, eu perdi dinheiro com não sei o que. Fico super feliz com o pessoal que está conseguindo ter resultados positivos e, para minha felicidade, são várias pessoas, né, que implementam os códigos que eu ensino, colocam as suas estratégias e têm resultados positivos, mas a gente sabe que é um mercado de risco e que a qualquer momento a gente pode sim ter resultado negativo. Tá? Então, não se apeguem a nenhuma coisa que possa parecer recomendação da minha parte, porque eu não sou profissional de investimentos, eu sou professor de programação, beleza? Você pega só o aspecto técnico de programação aqui do que eu vou mostrar. Show? Os riscos, as estratégias da responsabilidade de cada um de vocês. Beleza, então programei aqui. Vou subir novamente a minha aplicação, porque eu tinha derrubado ela para instalar o pacote. Já subiu. Está esperando aí as requisições. Vou fazer uma requisição de compra, certo? Vou vir aqui no navegador de novo e vou acessar TradingView-buy. Quando eu mandar essa requisição, ela vai bater no meu servidor de webhook e ele vai executar uma compra, certo? Vamos lá. Ó, não deu nenhum erro, então eu entendo que funcionou. Se eu olhar no terminal, olha que bacana. Tá aqui, ó, o recibo da minha compra. Qual o símbolo que eu comprei? Par de moedas, né? BTC USDT. O ID da minha ordem. O preço, eu não posicionei preço nenhum, né? Eu fiz uma ordem a mercado, então pagou o preço que estava o Bitcoin na ocasião. Né? Quantidade que eu pedi, 0.01. Status da minha ordem, filled, quer dizer que foi executada com sucesso, certo? Tipo de ordem, market, side, buy. Olha aqui, ó, foi o preenchimento da ordem. Eu comprei Bitcoin a 21.176 dólares. A quantidade que eu consegui comprar foi essa de um vendedor, né? Porque quem está comprando, compra de alguém que está vendendo. E o restante eu comprei de outro vendedor, certo? Então tá aqui todas as informações da minha ordem. Então eu submeti uma ordem para a Binance, ela encontrou 2 vendedores que somados davam a quantidade que eu queria comprar, né? Ela executa aí as ordens necessárias, né? Faz os trades necessários. E agora eu tenho 0.01 Bitcoin comprado. Perfeito? Então imagina que essa chamada aqui, vou mostrar como é que você configura lá no TradingView. Imagina que essa chamada aqui, ela teria vindo não do Luiz acessando o navegador. Ela teria vindo de uma outra aplicação acessando esse endereço. Certo? Então é importante vocês abstraírem isso, que eu estou fazendo os testes com vocês, estou fazendo pelo navegador. Mas vocês fariam uma outra aplicação chamar o endereço da aplicação de vocês. Perfeito? Agora vamos fazer uma venda, vamos testar os dois lados. A gente acessa, né, localhost 3000 /TradingView-sell. Terminou a requisição, não deu nenhum erro. Presumo que funcionou. Tá aqui, ó. Perfeito? Recibo da minha venda. Ele fez um buy de novo? Não. Ah, não, tá aqui meu sell. Eu fiz 2 buy, pelo visto eu fiz mais de um. Pode ser algum comportamento do Safari de atualização, alguma coisa assim, tá? Porque como ele só chamar o URL já dispara, né? Pode ser alguma coisa ali do navegador. Mas tá aqui o meu sell que eu chamei. Ó, side sell. Por quanto que eu vendi? 21.192. Quantidade que eu vendi. Tá tudo aqui, né, os dados do meu recibo da minha negociação. Tá?
Provavelmente tive prejuízo aqui, tá? Eu não fiz nenhuma estratégia, não fiz nada. Eu só mandei uma compra, depois mandei uma venda aleatória. Obviamente, você só vai disparar a venda em algum momento que seja vantajoso você vender, ou se você tiver numa estratégia de stop loss, né, no momento que você diga, chega, não quero perder mais, assumo minhas perdas até aqui, vou vender mesmo no preju, para não ter prejuízos maiores, que a gente sabe que eventualmente isso é necessário. Show? Então, nós temos aqui um servidor de webhook funcional, certo? Que em uma determinada URL faz uma compra que a gente deixou pré-configurada, em outro URL faz uma venda que a gente deixou pré-configurada. Luiz, mas não dá para deixar isso dinâmico? Claro que dá, gente. Daí você tem que estudar a programação, você tem que pegar, se apropriar do conhecimento do Express, se apropriar do conhecimento do Node.js, das APIs da corretora que vocês vierem a trabalhar e programar isso de maneira dinâmica, certo? Então aqui eu estou mostrando, né, de uma maneira bem básica, bem didática, para vocês conseguirem sair do zero e construírem o primeiro servidor de webhook de vocês, certo? Agora, seja esse código aqui ou a versão que vocês modificarem dele, vocês vão ter que hospedar em algum lugar, certo? Lá no blog, tá, vocês encontram um tutorial de como é que vocês hospedam isso aqui na DigitalOcean, na Amazon AWS, na Heroku, tá? Mas vocês podem hospedar isso aqui onde vocês quiserem, desde que tenha suporte a Node.js. Quero colocar, né, na Microsoft Azure, quero colocar no Google Cloud Platform, quero colocar algum provedor brasileiro. Qualquer um que tiver suporte a Node.js vai funcionar esse código aqui. Perfeito? Beleza. Aqui, como o nosso tempo é escasso e o foco não é a gente falar de deploy aqui, tá? Eu não vou fazer o deploy com vocês, mas a gente vai avançar sim na outra parte do tutorial também agora, né, de como é que a gente configura isso lá no TradingView. Beleza? Mas saibam que vocês têm que fazer o deploy disso aqui, não dá para estar na máquina de vocês local. A máquina de vocês local é só para fazer todos os testes. Testou tudo, tá funcionando lindamente, aí você coloca em produção, tá? Numa hospedagem aí vocês vão pagar provavelmente para colocar no ar, certo? Para deixar rodando no ar, tem que pagar por mês. E aí você vai ter um endereço público, que não é localhost, certo? Vai ser ou um IP, ou vai ser um domínio que vocês comprarem, por exemplo, certo? E aí você vai ter esse endereço público. Vamos dizer que você colocou num provedor, esse provedor deu um IP para vocês, que é 177.55.104.82. Aí você vai ter uma URL, que é assim, na porta 3000, por exemplo, tá? Você vai ter outra URL, que é assim. Perfeito? Ou não, Luiz, eu registrei um domínio bacana, vai se chamar CryptoBot do Luiz. Daí você vai ter uma URL assim, por exemplo, né? CryptoBot.luiz.com. Tá? Então, você vai ter que ter um domínio público, um endereço público, seja domínio ou IP, para estar fazendo o próximo passo aqui, que é a configuração do TradingView. Beleza? Então, vamos aí para a nossa última etapa, que é a gente configurar o webhook no TradingView. O TradingView está no meu Safari aqui, né? Então, recapitulando. Você já construiu o servidor de webhook, você já programou, você já testou, tá? Você já subiu ele num servidor seu, numa hospedagem sua, em algum lugar. Você tem um ou mais endereços públicos para utilizar, para poder configurar no TradingView. Não adianta chegar aqui sem ter isso, tá, criado. Pelo menos não para você fazer funcionar de fato, tá? O que você vai fazer? Você vai vir no TradingView. O TradingView ele tem a funcionalidade de alertas. No entanto, a funcionalidade de alertas ela é bem limitada na versão free. E a partir da versão paga, do primeiro plano pago, ela começa a ficar interessante de fato, certo? E, infelizmente, o webhook somente tem na versão paga na data que eu estou fazendo esta live. Talvez isso venha a mudar no futuro. Então, eu estou aqui com vocês numa conta Pro de TradingView. Vocês vão reparar, inclusive, que ela não tem anúncios, porque na conta Pro não tem anúncios, né? Então, essa é uma conta Pro, primeiro plano de TradingView. Estando na conta Pro,
Quando eu clico aqui no símbolo de mais em algum preço ou em algum indicador, e aqui não é uma aula de TradingView, tá? Mas quando eu clico em algum momento aqui no símbolo de mais, né, eu tenho a opção de adicionar um alerta, certo? Posso vir por aqui, ou também eu posso vir aqui por cima pelo botão de alerta. Quando eu clico em adicionar um alerta, certo? Ele lista aqui do lado, ó, em alerts, eu estou com a aba de alertas aqui do lado. Eu tenho a âncora para editar o meu alerta, certo? Aí eu configuro o alerta. Tá? Então, eu coloco lá qual o ativo que eu quero, qual a minha condição, quando for maior do que, né? Valor específico, né? Quando for maior do que 21.300. Estou chutando coisas aleatórias aqui. Você vai colocar a sua condição para o alerta ser disparado. Se o alerta vai disparar somente uma vez ou todas as vezes que a condição for verdadeira. Expiração do alerta, quando você quer que ele deixe de ser válido. O nome do seu alerta. E a mensagem. A mensagem, ela tem uma manha, vamos dizer aqui sim, né? Se você quiser que a mensagem seja dinâmica, aqui por padrão ela vai mandar essa mensagem que está escrita ali, ó. Mas se você quiser que a mensagem seja dinâmica, você vai utilizar algumas palavras, algumas keywords, né, que o TradingView disponibiliza para a gente. Então, por exemplo, tem a keyword ticker, que ela traz qual é o ativo que disparou o alerta. Tem a keyword exchange, que é qual é a exchange. O keyword close, que é qual é o preço de fechamento. Volume. Então, enfim, vocês olham a documentação aqui, tem várias keywords, certo? Com essas keywords, vocês conseguem criar dinamismo no webhook de vocês. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um objeto como sendo mensagem. Esse objeto vai ter um campo symbol, por exemplo, 2 pontos. Daí eu vou botar aspas e eu vou usar a keyword chaves, chaves, ticker, fecha chaves, fecha chaves. Isso aqui, dinamicamente, vai pegar o ticker que disparou o alerta. O par da moeda que disparou o alerta. Vai pegar, no caso aqui, BTC USDT. Tá? Mas imagina que você quer criar webhooks dinâmicos. É assim que você cria, né? Webhooks dinâmicos. É assim que ele vai saber o que ele recebeu. Tá? E aí você vai ter que estudar as keywords aqui do TradingView para saber quais que fazem mais sentido você utilizar para os seus webhooks. Então aqui eu estou só mandando a informação de qual par que disparou o webhook. Show? Agora, na segunda aba aqui, ó, notificações, né, aqui você tem algumas opções de notificação. Por padrão, se não me engano, é esta aqui. Não, essa aqui é do aplicativo mobile. A padrão é essa aqui, Show Pop-up. Né? Essa aqui é a notificação padrão, que é aquela que pula uma janelinha no navegador de vocês. Mas você também tem a opção de enviar e-mail, tocar uma música, né, um sonzinho, enviar um SMS e tem essa opção aqui, ó, Webhook, que somente é disponível no plano pago, no plano Pro. Vocês vão enxergar essa opção no plano Free, mas quando vocês clicarem nela, vai vir um aviso. Isso aqui está disponível somente no plano Pro. Tá? E aí você tem que assinar, né, o plano Pro. Ele tem, acho que 14 dias grátis ou 30 dias grátis, não lembro agora, se vocês quiserem fazer esse teste, né, para ver se vale a pena. E aí, quando você marca essa caixinha de Webhook URL, ele pede para você a sua URL pública do seu Webhook. Aí entra aquele endereço que eu mencionei para vocês, certo? Se você registrou um domínio como esse aqui, você vai colocar esse endereço lá. Por favor, testem antes o endereço, né? Se você tem um IP, você não registrou um domínio, você vai ter alguma coisa? Sim, você vai colocar isso lá, certo? Só não vale colocar lá localhost 3000, porque não vai funcionar. Porque quem vai disparar o webhook é lá o servidor do TradingView. E o servidor do TradingView não tem como chamar a máquina de vocês aqui localhost, tá? Até tem meios de você fazer isso, configurando o roteador da casa de vocês e tudo mais. Mas, gente, não vale a pena e isso expõe uma brecha de segurança enorme na rede interna da casa de vocês, tá? Não recomendo. Façam isso numa hospedagem. Vocês conseguem aí a $5 por mês, até menos, tá? Hospedagens para estar colocando o servidorzinho de webhook de vocês na internet. Beleza? Show. Como eu não vou colocar agora aqui com vocês aquele servidor de webhooks, eu vou simular ele com vocês aqui. Tá? E é uma outra maneira de ensinar
como vocês podem testar os webhooks de vocês. Então eu vou simular. Para simular o webhook, eu gosto de um site chamado RequestBeam. Procurem no Google por RequestBeam, tá? requestbeam.com. Esse site, ele gera URLs públicas para vocês que aceitam requisições, e aí você consegue olhar a requisição para ver se está vindo o que você imagina que iria vir. Né? E daí depois, quando você publicar de fato o seu servidor de webhook em produção, só trocar a URL pela URL de verdade. Então eu vim aqui criar um RequestBeam. Né? Eu já tenho cadastro aqui nesse site, tá? Vou entrar aqui com o meu Google. Beleza. Então o que aconteceu aqui, tá? Entrei na minha conta do RequestBeam, ela é gratuita, tá? Você não paga nada para usar. Tem planos pagos também com outros recursos, mas a gente não precisa aqui, certo? E logo que você entra, se não me engano, ele listaria para vocês uma tela em branco e mandaria vocês criar a primeira URL de vocês. Eles chamam de beam, né? Que é um cesto, né? Tá? Eu aqui já tenho uma criada, certo? Mas você tem um botão bem grande aqui, criar seu primeiro beam. E você clicaria ali, ele ia criar para você, beleza? Então eu vou copiar a URL, essa URL aqui, ó, que ele gera pra gente, certo? Cada um vai ter a sua URL, não usem a minha, criem uma para vocês. E aí você vai colocar esta URL aqui, tá? Isso porque, novamente, que eu não fiz deploy no meu servidor de webhook. Se eu tivesse feito deploy, eu colocaria aqui a URL dele. É só para a gente testar como funciona a integração do TradingView. Então vou salvar. E agora eu tenho, né, um alerta configurado para disparar quando o preço for maior do que 21.300. Até vou diminuir para a gente, com sorte, ver ele sendo disparado, para ser maior do que 21.160. Tá? Agora está em 21.147 ali. Vamos ver se ele vai até 21.160. Daí a gente vai ver ele disparando. Quando ele disparar, o que vai acontecer? Vai soltar um pop-up na tela, porque eu configurei o pop-up também, mas ele vai enviar a requisição para aquela URL que eu configurei. E aí a gente vai conseguir ver a requisição que ele mandou aqui no site do RequestBeam. Se ele tivesse mandado, né, para a URL do meu servidor de webhook, daí aconteceria lá a compra ou a venda, dependendo do que eu configurei, né? Vamos ver aqui se ele vai bater o 21.160. Ó, bateu. Tá? Encostou lá, já pegou. Beleza? Então disparou aqui um alerta. Show de bola. Se eu vier aqui no RequestBeam, ó, já está aqui registrada a requisição que ele recebeu. Se eu clicar na requisição, eu vou ver que ele recebeu um post, certo? E está aqui as informações que ele recebeu. Ó. No body, ele recebeu um symbol BTC USDT. A URL que foi chamada foi essa aqui. Né? Então, ele me traz aqui as informações. Se eu tivesse passado mais informações, ele me listaria aqui. Aí eu consigo ver que, não. Olha, mandou outra vez, ó, encostou de novo naquele preço lá. Né? Ele deve ter caído abaixo e pá, encostou de novo. Então ele vai ficar aqui registrando toda vez que o TradingView me mandar, né, disparar aquele webhook que ele vai mandar aqui. Então a única coisa que falta agora, né, que a gente teria que fazer é o deploy do nosso servidor de webhook em algum provedor de hospedagem que vocês tenham aí conta ou que vocês venham a criar conta. Tá? Lembrando que no blog tem tutorial, procura lá na barra de pesquisa no canto superior direito, tem tutorial de como é que você faz deploy de aplicação como essa aqui na DigitalOcean, na Amazon AWS e na Heroku, tá? Todas elas a partir de uns $5 por mês você consegue colocar isso tranquilamente, certo? Tranquilamente. E aí você deixa no ar, vai ter o URL lá com IP público e tudo mais, você vem e coloca aí no seu TradingView. Beleza? Então é assim, né, que você automatiza os seus trades utilizando o TradingView. Daí aqui no TradingView, vocês aí talvez, muito provavelmente, sabem utilizar muito melhor do que eu, tá? Porque o meu negócio é muito mais programação do que, né, mexer exatamente em gráficos. Você pode configurar aí os seus indicadores, suas condições, né, os alertas mais elaborados que a ferramenta permitir vocês criarem, e aí ele vai estar disparando, né, para a aplicação de vocês aí, né, quando for verdadeira a condição. Beleza? E aí, o que você achou desse aulão? Cara, foi um vídeo bem longo, então eu gostaria que você deixasse nos comentários para eu saber quem conseguiu chegar até o final.
Claro, aproveite também a sessão caso você tenha ficado com qualquer dúvida, tenha tido qualquer problema durante o desenvolvimento. Não esqueça também de dar uma olhada na descrição do vídeo, onde eu deixei os links de todos os materiais e vídeos citados ao longo desse aulão. E após tudo isso, provavelmente aí algumas horas juntos, entre assistir o vídeo e desenvolver, eu gostaria que você deixasse também o seu like se você gostou do conteúdo e sugerir que você se inscreva no canal para não perder os próximos. Semanalmente eu coloco aulas novas por aqui. Combinado? Então um abraço e até a próxima. Valeu!